Bom dia, pessoal. Dando sequência aqui à nossa aula de Sociologia de hoje, onde continuaremos hoje tratando do capítulo 5, conforme iniciamos na semana passada. Hoje estaremos falando de mais dois sociólogos neste capítulo: Franz Boas e Malinowski. Vamos tratar primeiro do tema relativismo cultural, que é um conceito influenciado pelo pensamento do sociólogo Franz Boas. Vamos a alguns tópicos importantes a respeito do tema. Relativismo cultural busca entender os valores culturais de uma sociedade a partir dos padrões vigentes nesse grupo social. Desde a antiguidade, com o filósofo Protágoras de Abdera, havia uma escola filosófica que defendia essa visão. No final do século XIX, a fim de rechaçar o etnocentrismo e o positivismo, a ideia de relativismo cultural ganhou força através das obras de Franz Boas, 1858-1942. Antes de compreender o que é relativismo cultural, é preciso definir relativismo e cultura. Relativismo entende que não há nenhuma verdade absoluta, nem no âmbito moral e nem no campo cultural. Por isso propõe uma abordagem cultural e moral sem julgamentos preconcebidos. Podemos entender de uma maneira muito clara e muito simples sobre este conceito que o relativismo trata de uma questão que podemos observar e compreender como sendo a valorização de toda e qualquer cultura. De acordo com este tema, de acordo com este princípio, não existe verdade absoluta. Não existe cultura boa ou cultura ruim. Por isso a cultura não carece de julgamentos. Podemos compreender aqui que toda cultura é boa, é interessante, é rica e tem a sua maneira muito particular de se apresentar. Logo, uma cultura ela não está à disponibilidade de julgamentos, pois ela é singular. Ela possui as suas características individuais e intransferíveis. Cultura, por sua parte, pode ser entendido como um conjunto de elementos materiais ou imateriais que pertencem a uma mesma comunidade. É importante lembrar que não estamos falando somente das artes, e sim dos costumes e tradições de um povo. Logo, compreendo que a cultura ela não está apenas ligada
a elementos artísticos, mas sim num modo de vida, num modo comportamental, nos costumes e tradições de uma determinada sociedade. Relativismo cultural. O que é? Assim sendo, o relativismo cultural propõe o entendimento de povos, culturas e culturas diferentes através de suas próprias crenças. Ao invés de utilizar termos como superior ou inferior, o relativismo cultural busca compreender certos comportamentos de acordo com a dinâmica social daquela população. Por conseguinte, ninguém teria direito de emitir juízos de valores sobre essas práticas e classificá-las como imorais ou amorais, certas ou erradas. Uma frase do filósofo alemão, historiador e filósofo alemão Oswald Spengler, resume esta ideia. Toda cultura tem seu próprio critério, no qual começa e termina sua validade. Não existe moral universal de nenhuma natureza. Portanto, não se pode usar um parâmetro comparativo de uma cultura com outra. Como dissemos anteriormente, cada uma possui a sua singularidade, não havendo melhor nem pior. Apenas cada uma com sua identidade particular, sua identidade individual. Portanto, não se deve entrar no mérito de julgamento sobre um aspecto cultural de uma sociedade, seja ele um aspecto artístico, comportamental, religioso ou de qualquer natureza que possa transcrever a cultura de uma sociedade.